Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre PHP, que não vai ser exatamente uma aula sobre PHP, né? A gente chegou num ponto do nosso desenvolvimento, do nosso projeto, que a gente tem, né, várias versões aqui do nosso sistema, né? Provavelmente desde que a gente nomeou ele como Cigen, né, a gente já fez várias modificações, está tudo espalhado por várias pastas diferentes. E já foi um assunto comentado nas aulas, já foi um assunto que me pediram, que é o controle de versão. A gente sabe que fazer dessa maneira não é o jeito ideal. Então, a gente tem que encontrar uma ferramenta que vai auxiliar a gente a realmente fazer o desenvolvimento de uma maneira mais organizada ainda do que a gente está fazendo. Para a gente resolver esse problema, a gente tem o famoso Git, programa Git, e GitHub, que é onde você pode hospedar os seus repositórios. Vamos dar uma olhada, um overview. Esse é um assunto que tem muito conteúdo, já foi um assunto muito explicado, muito discutido e é uma técnica muito difundida. Mas eu vou te dar um posicionamento de como que isso funciona. Git. O Git ele é um programa que você vai fazer o download e você vai instalar no seu computador. Tá? Para que esse programa serve? Ele vai rastrear modificações que você está fazendo nos arquivos do seu projeto e esses arquivos têm que estar dentro de um repositório Git. O repositório Git ele é uma pasta comum do Windows, tá? Só que dentro dessa pasta comum do Windows, eu vou demonstrar, a gente vai ter uma pastinha oculta chamada .git e dentro dessa pastinha oculta, o programa Git ele vai guardar várias informações sobre todas as mudanças que você está fazendo no seu código. Ele vai fazer todo o versionamento dos arquivos que você está trabalhando, tá? Só que tudo isso fica local. Até a sátirazinha, né? Everything is local. Todas essas informações de versão, elas estão armazenadas localmente no sistema, no seu sistema, no seu Windows. O que é o ideal você fazer? Você fazer o vínculo do seu repositório local com alguma ferramenta que faz a hospedagem online. As mais famosas são o GitHub e o Bitbucket. Vamos dar uma olhada no site do Bitbucket. Bitbucket. O Bitbucket também é muito usado. Eu pessoalmente também utilizo o Bitbucket em alguns projetos meus, porque ele tem algumas funcionalidades para equipes. Mas se você estiver começando agora e como você está aprendendo, né, você vai encontrar muita coisa sobre o GitHub e não tem nenhum segredo, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui praticamente do zero e eu faço um tour guiado, um mini tour guiado, né? Bom, o que a gente encontra aqui? Essa aqui é a visualização do perfil seu no GitHub, né? No caso aqui do meu. E a gente consegue navegar, por exemplo, para os repositórios. Então, quando eu entro aqui nos repositórios, eu tenho acesso a todos os códigos que eu coloco aqui dentro, que eu estou trabalhando, né, em projetos meus. Ou eu posso, entre aspas, copiar códigos de amigos. Então, se a pessoa disponibilizou um repositório e eu quero dar uma olhada como que o projeto dela está andando, eu gostei daquele código, eu acho interessante, eu quero estudar, eu posso ir lá e copiar esse repositório para mim. A gente fala dar um fork. Em inglês, né? Fork é garfo, então você vai lá, você dá uma garfada naquele repositório e traz ele para você. Fica copiado aqui para você. Outra coisa que você pode fazer é deixar repositórios aqui em privado, igual eu deixei alguns aqui que eu estou trabalhando. Outros são públicos, aí qualquer pessoa que acessar o meu GitHub vai ter acesso a esses repositórios e vai poder dar uma olhada no código, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou hospedar os meus códigos-fonte, para eu ter uma cópia deles online. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, né, como a gente está trabalhando com o nosso sistema, deixa eu fechar isso aqui,
com o nosso sistema Cigen, eu vou vir aqui e eu vou criar um repositório. Eu vou colocar PHP, porque eu sempre tento colocar a linguagem a linguagem de programação do projeto que eu estou trabalhando, né? Que eu trabalho com várias linguagens. Então, PHP, Cigen, rotas, que é um dos principais assuntos que a gente está tratando aqui. Eu posso adicionar uma descrição para ele, mas é opcional. Eu, como nunca adiciono de verdade, né? Eu posso definir que ele é público ou privado. Eu vou definir ele como público, eu vou disponibilizar o código para vocês. Eu posso inicializar agora um arquivo leia-me, né? Que eu até vou deixar marcado aqui. Ou não? Não vou deixar marcado, depois eu coloco. E vou criar o repositório. Bom, outras coisas importantes, né? Você pode adicionar o tipo de licença que o seu projeto está limitado, né? Alguma coisa do tipo. É um assunto que eu não vou entrar aqui agora, então deixa ele quietinho aqui. E também tem o git ignore. O git ignore, ele funciona justamente para o git ignorar alguns arquivos. É um tópico que é interessante você estudar depois que você aprender a mexer com o git. Para que eu uso isso daqui? Arquivos de senha. Então, arquivos de senha eu não costumo colocar online, porque se alguém for acessar o repositório vai ver a senha lá e já sabe, né? E nos projetos de Xamarin, eu costumo colocar o git ignore, e aí é o próprio Visual Studio 2019 que faz isso para mim, para não mandar arquivos pesados, né? Arquivos executáveis, compilados, etc. Para mandar só os arquivos de código-fonte que são pequenininhos. Então, criamos aqui o repositório. Aí o que ele me fala aqui? Para eu acessar esse repositório, ele está nesse endereço aqui. Quando a gente tem o .git no final, é para a gente vincular o repositório online, o repositório que está no GitHub, na rede social de programadores, com o repositório local. Aqui ele até dá um códigozinho para você já meio que inicializar o repositório. O que eu vou fazer aqui é fazer isso na mão, para você ver como que é, né? Então, tá aqui, ó, a nossa pasta, a 20, a última que a gente mexeu. Deixa eu vir aqui no menu exibir, eu vou mandar aparecer, já está aparecendo itens ocultos aqui, legal. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar o meu repositório Git aqui dentro. E uma outra coisa interessante, eu pretendo fazer isso com a interface de linha de comando. Só que aqui dentro do Visual Code a gente também tem a parte que trabalha com Git, tá vendo? A gente consegue trabalhar com o Git aqui dentro dele e aí vai ficar bem legal. Vou fazer o seguinte, vamos inicializar o nosso repositório. Então, botãozinho direito, git bash here. Vai abrir a famigerada telinha preta do terminal. O que a gente tem aqui na telinha preta do terminal? O nome do meu computador, o nome do meu usuário, informações do compilador e o caminho da onde que está o meu repositório. O que vai ser um repositório agora, né? Porque eu vou dar o comando, deixa eu aumentar a fonte, melhor. Git init. Pronto, ele já transformou essa pasta comum num repositório. Você pode observar que adicionou aqui em cima o arquivo .git. E essa data está errada, tá? Porque como eu fico hibernando a máquina virtual, né, ela está no passado, mas a gente está longe do dia 25/6. Bom, o que eu vou fazer agora, né? Uma vez que eu já inicializei o repositório dentro da pasta, eu preciso avisar o Git que eu quero controlar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, porque eles não entram automaticamente quando eu inicializo o repositório. Para eu verificar quais arquivos que já estão vinculados no meu repositório, eu tenho um comando chamado git status. E aqui no git status, ele me avisa algumas coisas. Por exemplo, ele fala que eu não tenho nenhum commit. E o commit funciona como um fechamento de versão. Quando você acaba de programar, você dá o commit e envia as alterações
para o GitHub, para deixar tudo armazenado lá no seu backup. E também fica armazenado na sua máquina local. O que ele está me falando aqui? Que eu tenho arquivos, files, que não estão sendo rastreados, que não estão sendo versionados. Aí ele pede para eu dar o comando git add para incluir todos esses arquivos no sistema de rastreio do programa Git. O que significa que um arquivo vai ser rastreado? Qualquer alteração que a gente fizer nesse arquivo, o Git vai saber que eu fiz essa alteração. E ele vai meio que armazenando as versões diferentes do meu arquivo a cada commit, tá? Então, deixa eu dar um git add, e eu não preciso dar um git add arquivo por arquivo. Eu posso dar um git add ponto, que vai percorrer todos os arquivos que eu tenho dentro do repositório. Só isso, ele não avisa para você que deu certo. As interfaces de linha de comando, elas só vão adicionar e se der algum erro te avisa. Se der tudo certo, ok, né? Continua a vida. Para você ver se o comando deu certo, você pode repetir o git status, que agora a mensagem é diferente. Primeiro já não está vermelho, e aí ele fala o seguinte, ó, ainda não temos commits mesmo, só que eu tenho todos esses novos arquivos que estão sendo vigiados, por assim dizer. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou dar o primeiro commit. Então, git commit -a -m. O -a e o -m, eles são parâmetros. No -m, eu vou avisar alguma mensagem para me orientar depois. Por exemplo, esse aqui é o primeiro commit, né? Primeiro commit, add arquivos no repositório. E legal, né? Ele não deixou eu dar o primeiro commit porque eu não fiz as configurações iniciais, que eu acabei de instalar o Git nessa máquina. O que vai acontecer com você também. Então ele pede para eu rodar esses comandos aqui para ter uma configuração de quem sou eu na hora que os arquivos chegarem dentro do GitHub. Por que isso é importante? A ideia do GitHub é que ele fosse uma rede social de programadores, então você teria que se identificar, né? Então, deixa eu dar esses comandos git config para eu habilitar minha identidade, né? Então, globaluser.email tiago.blog.br definido, agora é user.name. Ok, diretivas do git config acertadas, agora eu estou apertando a setinha do teclado para cima e vou repetir o comando do commit. E está feito. Ele criou aqui o commit, ele rastreou tudo. O que significa isso? Eu acabei de fechar, entre aspas, fechar a primeira versão do meu sistema que está versionada aqui localmente. Onde que está a cópia desses arquivos, esse histórico? Está tudo dentro da pastinha .git aqui, que não interessa em nada a gente ficar funcionando lá dentro e acessar. O ideal, e sempre a gente vai acessar tudo pela interface de comando ou pela interface gráfica. Deixa eu ver se mudou alguma coisinha aqui no VS Code. Não mudou. Deixa eu abrir e fechar ele e vamos acompanhar as mudanças. Que como eu acabei de instalar, provavelmente ele não reconheceu essas mudanças. Vamos dar uma olhada aqui. Tá carregando, já reconheceu que eu tenho coisas aqui. Nas próximas aulas eu vou fazer o envio para o Git utilizando a interface do Visual Code, que é bem legalzinho e funciona muito bem também. E é mais rápido, né? Você não precisa ficar trocando de janela. O que eu quero que você saiba é que a gente tem a possibilidade de acessar as funcionalidades do Git desde aqui. Bom, o que falta a gente fazer agora? A gente criou o repositório local, a gente criou o repositório online.
A gente já fez o primeiro commit, a gente fez as configurações iniciais que o Git pede, só falta a gente amarrar o repositório local com o repositório online, o repositório que está lá dentro do GitHub. Então eu vou voltar aqui na paginazinha do GitHub e eu vou copiar essa linha aqui. O que essa linha está fazendo? Se você prestar bem atenção, eu já realizei todos esses comandos aqui em cima. Eu já dei o git init, o readmd eu não fiz ainda, né? Depois eu faço, mas eu já fiz o primeiro commit e agora eu vou usar essa linha que ela faz a adição, add, de uma origem remota do repositório. E aonde que está essa origem remota? Está exatamente nesse endereço aqui, tá? Então, vou pegar e vou executar somente essa linha. Vem aqui, paste. Está vinculado. Legal, né? Está vinculado é diferente de eu ter mandado os arquivos pro Git. Como que eu faço para mandar? Quando eu vou mandar arquivos para o Git, eu uso o comando git push. Git push, eu estou enviando os arquivos. O origin master são os ramos que eu tenho dentro do meu repositório. Eu vou falar sobre ramos depois, então segura aí, só obedece por enquanto, tá? O ramo master, ele é o ramo principal do nosso repositório, né? Aquele ramo onde as coisas estão acontecendo. Se você for fazer uma alteração no seu programa, você não tem certeza se aquilo lá vai dar certo, você pode criar um outro ramo, por exemplo, teste de adição de banco de dados, não sei das quantas. Você pode criar um ramo à parte, você vai trabalhar com uma outra coisinha lá. Se deu certo, depois você pode fazer o que a gente chama de merge. Você vai adicionar todas aquelas modificações que você fez no ramo de volta no master. Mas isso é um tópico que a gente pode considerar até um pouquinho mais avançado, né? Foge dessa temática básica do Git, então não se preocupe com isso agora. Deixa eu copiar esse comando aqui do git push e eu vou colocar aqui. Quando eu colocar o comando do git push, o que ele vai fazer? Ele vai ir atrás dessa origem remota e ele vai verificar que isso é autenticado. Então ele vai me pedir o usuário e senha do Git. Provavelmente, né? Eu espero que peça. Pediu. Então abriu aqui a caixinha do GitHub, né? Coloco o meu usuário e a minha senha aqui, a mesma que eu usei para logar aqui no site. O meu usuário é Thiago Tasso e a minha senha, será que eu lembro? Coloquei a senha certa. Como que eu sei que eu coloquei a senha certa? Ele faz uma contagem de quantos itens ele tem que enviar para o repositório, no caso 34 arquivos. Ele faz a compressão, ele faz a compressão desses arquivos para ir mais rápido. Aqui, fez a compressão. Ele fala que ele está escrevendo esses objetos e que ele está enviando online. Então já terminou de enviar. Enviou tudo certinho. E agora como que a gente faz para ver se os arquivos chegaram? A gente vem aqui e atualiza a página. E tá lá, né? Os nossos arquivos do Cigen estão aparecendo aqui. Aquela mensagem que eu coloquei do primeiro commit de arquivos, ela vai aparecer aqui. Então, agora todos os meus arquivos, né, do projeto estão disponíveis aqui no GitHub, bonitinho, legalzinho, né? O GitHub ele faz uma contagem aqui interessante, ó, do que é a composição do nosso projeto. Então ele é 96% PHP, que legal, né? E beleza, né? Tá tudo aqui bonitinho. E vou demonstrar agora uma partezinha do Git que seria eu simulando uma alteração no sistema. Deixa eu fazer uma alteração que a gente vai fazer depois, talvez, né? A gente estava mexendo aqui no autoload, ele estava bem feiozão, né? Acho que eu vou dedicar uma aula para mexer só nele aqui depois. Deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. Config view, pfDAO. Tá tudo certinho aqui. E aí, que modificação que eu posso inventar aqui?
Tinha a nossa dashboard do sistema, né, que a gente tinha que mexer. Então eu vou colocar só uma centralização nela aqui, né? Então, class, container, H2, né, para não ficar muito grande, ou menor que o título, dashboard. Pronto, já é uma modificação que eu fiz. E aí, fecha aqui, fecha aqui. Antes de eu fechar, você reparou que ele colocou uma bolotinha amarela aqui no Views, ó, e ele colocou a letra M na frente do Home? Significa que ele está acusando o arquivo como modificado, ó. E aqui no símbolozinho de ramos do Git, ó, ele está falando que eu tenho uma alteração pendente que eu não enviei ainda. Bem legal, né? Então, deixa eu fechar o arquivo aqui, a gente vai olhar dentro do Git agora, ó. Olha o que ele está falando. Que eu alterei o arquivo home.php. Aí ele fala para eu colocar uma mensagem aqui do commit, deixa eu aumentar isso aqui, ó. Colocar uma mensagem e confirmar em master. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Teste de funcionalidades do Git no VS Code. E aí eu venho aqui e confirmo. Ele pergunta, né? Uma modificação, você quer? Não, quero confirmar agora. Vai. Legal, deu tudo certinho. Ele gravou esse commit localmente. Aí se você olhar aqui embaixo, ó, ele está pedindo para a gente sincronizar essas alterações. Eu queria saber editar o vídeo para dar um zoom aqui. Mas se você olhar com atenção, tem uma setinha para baixo e uma setinha para cima, do lado do círculozinho de atualização. A setinha para baixo, ela está indicando que não existe nada de novo no repositório para eu fazer download e começar a trabalhar. Porém, existe uma modificação que eu acabei de fazer o commit, né, para fazer o upload, ou seja, para fazer o push. Então eu vou clicar aqui e ele vai perguntar, ó, esta ação vai empurrar e puxar commits para o Ogilvy Master. Então eu falo, tá bom, pode enviar tudo que eu tenho aqui. Aí ele vai enviando tudo bonitinho. Espero que seja bem rápido. Não sei se vai pedir autenticação aqui, que eu já autentiquei aquela hora. Vamos ver se ele vai pedir uma caixinha aqui para autenticar. Não, não pediu. Já reconheceu que eu estava autenticado. Ele até me sugeriu aqui para instalar. Deixa eu tirar da mensagem do Windows aqui. Oh, meu Deus. Perguntou se eu quero executar periodicamente o git fast. Não, não quero fazer isso agora. Ó, eu editei um arquivo no VS Code, falei qual a alteração que eu fiz, confirmei a alteração e mandei lá para o GitHub só clicando aqui. Vamos ver se pegou a atualização lá no repositório online. Eu não atualizei a página ainda e a gente vê aqui o meu repositório view, né? Meu diretório view, tá todo mundo aqui no primeiro commit. Eu vou atualizar a página, a gente vai ver a importância de você definir uma mensagem aqui, ó. Olha só, tudo no primeiro commit, que a gente não fez nenhuma modificação de controller, nenhuma modificação de DAO, nenhuma modificação nesses arquivos. Só que lá dentro do diretório view, a gente fez uma modificação no arquivo home. Aí ele troca a mensagem aqui, ó, teste de funcionalidade do Git no VS Code. Aí quando eu entro aqui dentro, eu vejo que tem outros arquivos que ainda estão lá no primeiro commit, mas aqui, ó, no arquivo home eu vejo que tem uma modificação. Se eu quiser ver essa modificação, eu posso clicar em cima da mensagem do commit. Se eu quiser ver o conteúdo do arquivo, eu clico em cima do arquivo. Então, vou clicar em cima do arquivo e ele me mostra a estruturazinha do HTML que a gente acabou de editar localmente aqui no VS Code, tá? Se eu voltar aqui e clicar em cima da mensagem do commit, ele vai fazer uma comparação para mim, né? Como que era antes e como que está agora. Bem legalzinho, né? Bem útil, que é um quebra-galho, né? Na hora de você ver as coisas. E aqui ele está mostrando quem que fez o commit, no caso, meu usuário, né? Eu mesmo aqui, e o hashzinho do commit e tudo mais. A gente pode até adicionar comentários aqui, por aí vai. Se você estiver olhando, né, projetos bem maiores,
como eu sempre estou olhando o projeto do Xamarin Forms, por exemplo, tem muita coisa no GitHub, dá para fazer muita coisa legal. Por exemplo, rastrear issues. Então, assim, vale a pena um curso só de Git, só de GitHub, para entender todas as funcionalidades que a gente tem. O basicão, o arroz com feijão, é esse daqui. Então, consegui, né? Mostrei um pouquinho de como que o Git vai funcionar aqui com o GitHub. E com o nosso projeto de rotas, que agora está versionado, está bem louco aqui, bem legal, a gente já consegue fazer bastante coisa com ele. Agora todas as alterações que a gente fizer aqui, eu já vou atualizando lá no repositório. Tá joia? Obrigado então e até a próxima.